O livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, do jornal Tribuna de Minas, foi lançado em audiência da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. No livro-reportagem, ela apresenta o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, onde morreram mais de 60 mil pessoas, a maioria internada à força, como num campo de concentração. Em 2009, eu tive acesso a um conjunto de imagens feitas no interior da unidade do Hospital Colônia em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, Luiz Alfredo. E a partir dessas imagens, o que mais me impactou foi não ter visto em nenhuma dessas fotos um hospital, mas um campo de concentração. E também me impressionou o fato de que a minha geração não conhecia nada sobre essa história. Mais tarde, quando eu iniciei a apuração, eu descobri que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. Então foi a partir dessas imagens, esse foi o meu ponto de partida. Que imagens de um campo de concentração? Tem essa ligação mental com um campo de concentração como Auschwitz, por exemplo? Tem, porque as pessoas ficavam, era uma massa humana, pessoas que eram, quando tinha roupa, eram uniformizadas, passavam por banhos de desinfecção, eram tratadas da forma mais subhumana possível, eram cobaias em eletrochoques, em sessões de violência. Então há essa relação, até porque essas pessoas eram enviadas para a colônia em vagões de carga, da mesma forma que os judeus eram mandados para os campos de concentração nazistas. Então, assim, há muita semelhança e foi um extermínio em massa. Nós perdemos 60 mil brasileiros no colônia. Os pacientes de Barbacena andavam nus, dormiam no chão sobre montes de capim e eram tratados com crueldade. Os corpos dos mortos movimentaram o comércio de cadáveres para dezenas de faculdades de medicina. O hospital foi criado em 1903 e funcionou precariamente até 1980. Agora, quando iniciou a ditadura, aí sim o hospital, que já não tinha parâmetro médico nenhum, perdeu todos os seus parâmetros e ficou blindado durante os 18 anos. Porque uma equipe de jornalismo só entrou no hospital novamente depois de 61, em 1979, com uma troca de governo e aí eles encontraram essa brecha. Então o hospital realmente permaneceu blindado. E foi a época que tinha mais mortes em massa, porque a média era de 5, 6 por dia e tinha vezes que chegava a 16 mortes por dia. Nós temos um holocausto de moradores de rua, né? Moradores de rua que continuam sendo vítimas de uma violência intensa. Ontem estávamos comentando um relatório que veio do Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando as condições brutais dos locais de internação de adolescentes. Portanto, são muitos os holocaustos e nós todos devemos efetivamente combatê-los da melhor maneira possível, para que um passado que ainda é presente não se projete para o futuro. Segundo o padre Júlio Lancelotti, o Holocausto brasileiro continua nas ruas das grandes cidades. Na capital, nos cemitérios Dom Bosco, em Perus, e na Vila Formosa, são enterrados, sem qualquer dignidade, centenas de indigentes todos os anos. Insistimos muito junto ao serviço funerário do município, acabamos levantando alguns dados. De 2008 até aqui, seriam cerca de 5 mil pessoas enterradas como indigentes. Claro que nem todos são pessoas em situação de rua, mas um dado que nós gostaríamos é de ter essa diferenciação. Quais são os que são em situação de rua? Eu tenho visto e fui ver no cemitério de Perus como é feito esse sepultamento, de forma que mesmo que a família apareça, que se consiga descobrir que aquela pessoa foi enterrada como indigente, ela não consegue mais reaver aquele corpo, porque eles são colocados em valas comuns. Então, todo esse holocausto que se fala, tanto no nazismo como agora do Hospital de Barbacena, ele continua presente na nossa cidade, continua presente na nossa vida, continua presente pelas ruas da nossa cidade. Então é preciso que nós tenhamos muita atenção e sensibilidade para perceber e para dar um basta nisso. Mais uma contribuição, né, que a Comissão da Verdade tenta dar para esse processo de esclarecimento de coisa que as pessoas nem imaginam que exista, né? O manicômio onde as pessoas eram, né, mortas dentro do manicômio, dentro do hospital psiquiátrico. Então acho que é uma comissão importante
contribuição que está sendo dada nesse momento. 60 mil mortos e, segundo a autora do livro, 70% não tinham problemas mentais, ou seja, 42 mil internações compulsórias de pessoas que não deveriam estar dentro da colônia. A gente não tem ideia do número de perseguidos, né? Mas eram pessoas que absolutamente não tinha nenhuma justificativa para estar naquele hospital.